inequações. Tá, parei. Olha só. Módulo 20. Não sei, também. Inequações, tá? Agora vocês têm que tomar cuidado com o seguinte. Antes a gente tinha uma equação. Agora a gente tem uma inequação. Antes a gente tinha uma igualdade. Agora a gente tem uma desigualdade. A gente não tem uma igualdade. Então, ou vai ser maior ou vai ser menor nesse caso. Então eu botei alguns exemplos aqui só para a gente ver como que se trabalha com as inequações, mas basicamente as operações são as mesmas com alguns pequenos cuidados, tá? Então alguma coisinha a gente vai ter que cuidar na hora de calcular. Mas vamos para esses 3 primeiros exemplos aqui para mostrar para vocês qual é a ideia. Pessoal, a gente tem valores que dizem que 5x é maior do que 35. 5 vezes um número é maior do que 35. Então a gente pode, por exemplo, simplificar por 5 dos dois lados e a gente vai ter, nesse caso, que x é maior do que 7. E aí entra aquela situação do tipo, o que é um x maior do que 7? Um x maior do que 7 significa que na tua reta numérica tu só vai olhar para valores que sejam maiores do que 7. Se eu olhasse para o 7, por exemplo, ele estaria nesse meu intervalo ou não? Agora aquele momento, né, Dora Aventureira. Ele estaria ou não? Não! Você acertou! E aí a pessoa errou, né? E agora, mesmo assim... Tá, olha só. O 7 não está no intervalo por um motivo especial. É apenas caras que são maiores do que ele. O 7,00001, que é o primeiro cara ali que está logo após ele, está no intervalo. O 7 não. Como que resolveria essa situação se eu quisesse pedir para vocês maiores ou iguais a 7? Aí ficaria maiores ou iguais a 7 e aí essa bolinha estaria fechada. O fechado significa estar dentro desse intervalo. Só toma cuidado, tu que está estudando aí, porque eu mudei o exemplo a partir do momento em que eu acrescento o igual, muda toda a questão, tá? 7x mais 4 menor do que 11. Tá? Isso aqui não é tão simples de enxergar, concordam? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar o 7x menor do que 11 menos 4, que é 7. Então eu vou ter que x é menor do que 1. O que eu fiz aqui? Subtraí 4 dos dois lados, cheguei no 7. Dividi por 7 dos dois lados, cheguei em 1. E aí, pessoal, eu só estou pegando valores menores do que 1, ou seja, do 1 aqui para a esquerda. O 1 entra na jogada ou não entra? Não, o 1 não entra na jogada, porque esses caras aqui que eu estou escolhendo são só menores do que 1. 4x maior do que 2. Então, x divide por 4 dos dois lados, maior do que 2 sobre 4. X maior do que 1 meio. Então lá na tua reta numérica, tu tem 0, tu tem 1, tu tem 1 meio que está entre eles. A partir do 1 meio, pros positivos, tu vai ter esses caras aí. 1 meio está na jogada? Não, não está na jogada. E agora? 1 meio está na jogada? Sim, agora sim, porque são maiores ou iguais a 1 meio. Então toma cuidado quando for maior ou igual ou quando não for, que daí é só aquele valor ali que vai estar na jogada, ou não. Tá, mas olha só. Esses são os caras tranquilos. Eu mostrei para vocês que basicamente as operações são as mesmas do que as equações, tá? Mas tem alguns casos que tu tem que cuidar. Como por exemplo, menos x menor do que 5. Aí, na ideia, a gente faria o quê? Multiplicaria nos dois lados por menos 1, certo? Para manter o equilíbrio. E eu vou ficar com x menor do que menos 5. Mas isso é verdade? Aí tu tem que cuidar, porque olha só. Será que dá? Acho que dá para enxergar se eu botar aqui, né? Vamos ver. Vamos ver. Eu tenho menos x menor do que 5, certo? Isso é a minha igualdade. Eu vou pegar um outro exemplo aqui, ó. 2 é menor do que 3? Sim! Sim!
E aí eu multiplico por menos 1. Eu fico com menos 2 menor do que menos 3. Isso é verdade? Não! Não, exatamente, um aluno do além. Ó céu! Por que isso não é verdade? Porque o menos 2 na reta numérica, ele está antes do 3. Então ele é um resultado que é maior. Então isso não é verdade. Ou seja, quando tu multiplica por menos 1 aqui, tu perde totalmente essa situação. Mas é simples de resolver isso, tá? Isso daqui não está certo. Porém, é simples de resolver isso daqui. Como é que tu pode fazer? Pode fazer o seguinte, ó. X é alguma coisa em relação a menos 5. Se eu virasse essa boquinha aqui, resolvi o problema, certo? Então, se eu virar essa boquinha, resolve o problema também. X é maior do que menos 5. Essa é a ideia, tá? No segundo exemplo, tem uma questão que eu vou utilizar o método do Fabinho para resolver isso daqui. Eu poderia fazer nessa mesma ideia minha aqui, mas eu vou utilizar o método do Fábio, porque daí a gente não precisa necessariamente inverter a boquinha. Eu posso fazer o seguinte, ó. Se eu tenho aqui 4, eu posso passar o 8 para o outro lado, certo? E passar o 3 para lá. E quando eu faço isso, eu mantenho a minha desigualdade. E eu não preciso inverter sinal. Então, ao invés de tu multiplicar por menos 1 dos dois lados, tu pode passar o cara para o outro lado, que daí dá uma aliviada. Então, tu tem 12 é menor do que 3x. 12 por 3 é menor do que x. Então, 4 é menor do que x. Me diz tu, 4 menor do que x é a mesma coisa que x maior do que 4? Sim. É só olhar por pontos de vista diferentes, certo? X é maior do que 4 ou 4 é menor do que x, certo? A Catarina, ela é menor do que eu em altura e eu sou maior do que ela, entendeu? É a mesma coisa, a gente está usando o mesmo tipo de notação. Tranquilo? Isso não é tão menor que eu, né? Tu é bem alto. Não. Quanto tem de altura? 1,62 por aí. Tá, então viajei. Viajou? Tá, tudo bem. Olha só, se 2 é menor do que 3, 1/2 é menor do que 1/3. Aquelas questõezinhas clássicas da URGS, né? Afirmação 1, se 2 é menor que 3, então 1/2 é menor que 1/3. Gente, não é verdade. Olha só, cuidado, né? 2 é menor do que 3? É, né? É nóis. Tá, mas 1/2 é menor do que 1/3? Se eu pegar um pacote de bolachas e dividir em 2, o que eu fico com mais? Se eu dividir em 2 ou se eu dividir em 3? Se eu dividir em 2, concorda? Se eu dividir só na metade, eu fico com mais bolachas do que se eu dividir em 3. Então, 1/2, ele não é menor, ele é maior. Ou seja, aquela afirmação, ela é falsa, né? Então, toma cuidado com esse tipo de afirmação na URGS, tá? A gente vai seguir direto para os exercícios. Nesse módulo eu vou emendar aqui, porque acho que dá tempo, né? Quanto foi gravado? Sim, 9 minutos. 9 minutos, Dá tá. pra botar mais. Vamos emendar então, tá? No exercício, que acho que só tem um exercício e aí a gente já mata essa questão. Então, o exercício que eu coloquei para vocês aí, cata aí no material, é o seguinte: uma empresa vendeu 10 unidades de determinado produto pelo preço X. Sabendo que o custo do produto, ó, a gente vai trabalhar um pouquinho com matemática financeira aqui nesse caso, né? Então, sabendo que o custo do produto é de exatamente R$3.000, o menor valor inteiro de venda desse produto para que a empresa lucre um valor maior do que R$20.000. Então, eu quero saber quantos valores tu tem que vender para que a empresa lucre mais do que R$20, certo? Então, o meu lucro, olha só, o meu lucro tem que ser maior do que 20.000. É isso que eu quero, tá? Isso aqui que eu quero escrever. O custo desse produto é R$3.000. E eu vou vender ele, ó, vendeu 10 unidades de determinado produto pelo preço X, certo? Então ele vendeu 10 vezes X e o custo desse produto é de exatamente R$3.000. Aí tu tem que tomar cuidado com o seguinte, ó, o custo desse produto é exatamente 3.000, significa que ele gastou quanto?
Tempo. Porque se eu estou gastando 3 mil reais, é 3 mil reais por produto, certo? Então, 10 produtos, 3 mil reais, a gente tem que tirar 30 mil. Então, 10 vezes um determinado valor, menos 30 mil, tem que dar maior do que 20 mil, certo? Aí, tu vai ter então que 10x tem que ser maior do que 30 mil mais 20 mil. Ou seja, 10x maior do que 50 mil. X tem que ser maior do que 50 mil sobre 10. E aí tu pode cortar aqui, né? X tem que ser maior do que 5 mil reais. Ou seja, X tem que ser maior do que 5 mil reais para que tu atinja o teu valor. Aí, se for olhar nas respostas, toma cuidado, tá? Que a letra D é 5 mil reais, certo? Mas a pergunta é: qual é o menor valor da venda, né? Qual é o menor valor inteiro de venda para que eles lucrem maior, né? Mais do que 20 mil reais? Se tu trocar por 5 mil aqui, ó, vai dar 50 mil. Menos 30 mil, que vai dar exatamente igual a 20 mil. Então a resposta não é 5 mil, é maior do que 5 mil. Então tem que ser letra E, 6 mil. Cuidado que esse é o pega-ratão do Enem. Essa questão aqui fui eu que inventei.